No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 49. Vamos estender até o versículo 52. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 49 em diante. Amém? Diz assim a santa, bendita, eterna e inerrante palavra do Senhor. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, lendo esse texto aqui essa semana, me chamou muita atenção pelo fato de que Caifás aqui, que é o sumo sacerdote, que inclusive ele vai participar ativamente do julgamento de Jesus e vai fazer todos os trâmites para que Jesus fosse crucificado, inclusive viabilizando tudo isso diante do governador, do Pôncio Pilatos. Mas observa o que esse homem vai falar. Ele vai vaticinar, profetizar algo aqui, que vai, na verdade, até contra aquilo que eles próprios acreditavam. Porque na Torá existe um preceito de que um homem não poderia morrer por outro homem. Mas vocês perceberam que ele vai dizer assim, um deles chamado Caifás, o texto está dizendo, que era sumo sacerdote naquele ano. Nada vocês sabem, porque nem considerais que nos convém que um homem morra. E ele vai dizer que esse homem não deveria morrer apenas pela nação de Israel, mas também por todos que estavam dispersos. Então eu quero dar um enfoque maior aqui nessa noite, ao versículo 52, que diz que não somente por aquela nação, ele estava profetizando sem saber, porque isso não partiu dele próprio, porque jamais, na sua religiosidade e na sua tradição religiosa, no seu judaísmo exacerbado, ele traria uma profecia como essa. Até porque o objetivo dele é que Jesus morresse. Não porque ele achava mesmo que Jesus deveria morrer pela nação, mas porque eles queriam eliminar Jesus, porque eles tinham em Jesus uma concorrência. Eles olhavam para Jesus como alguém em potencial que poderia tirar os cargos, o status deles. Então olha o que ele vai falar aqui no versículo 52. Não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Quem são esses filhos de Deus que estavam dispersos? Jesus veio primeiramente para a nação de Israel. E há textos na Bíblia que nos provam isso, inclusive uma passagem muito clássica, quando aquela mulher cirofenícia, que veio da região de Tiro e Sidom, junto ao mar da Galileia, ela era grega, e ela, gentílica, ela veio até Jesus e pediu ajuda, porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada, a Bíblia diz. E Jesus vai dizer para ela, não é lícito pegar o pão da mesa e lançar aos cachorrinhos. Então Jesus está chamando aquela mulher de criatura, não de filha. E ela diz assim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, aquela mulher impactou Jesus. E ela diz, pode ir embora. Ele diz, pode ir.
a sua filha já está curada. E ele admirou-se da fé que aquela mulher tinha. Jesus estava dizendo para ela, olha, os filhos do reino são judeus. Mas aqui, olha o que a Bíblia está nos dizendo, que havia filhos de Deus ainda, para serem inseridos no corpo. O que é o corpo de Cristo, irmãos? A igreja. Existiam filhos ainda que precisavam ser inseridos no corpo, não só os judeus. Então eu quero falar um pouco com os irmãos aqui nessa noite, partindo desse pressuposto aqui, a igreja, e perguntar para você e para mim também nessa noite, para que nós possamos responder para nós mesmos, o que é a igreja? O que você considera que a igreja é? Além do que nós já sabemos, que é o corpo de Cristo. A cabeça é ele e o corpo, a igreja. Esse termo igreja, só para a gente recapitular, eu já ensinei aqui também, é o termo grego eclésia, que significa chamados para fora. Porque as assembleias, os ajuntamentos, as reuniões que ocorriam, e esse termo não foi usado apenas para elencar a igreja, mas também para reuniões que eram feitas de modo secular, eram feitos geralmente fora dos recintos, eram feitos em lugares abertos. Por isso o termo eclésia, chamados para fora. Isso traz uma ideia para nós que nós não podemos ficar só aqui, né? É claro que agora é a pandemia, pastor Mauro, mas nós não estamos saindo aí para fora para fazer o ide imperativo de Jesus, que é pregar o evangelho. Mas quando a gente vai ler, por exemplo, um texto lá em Atos, nem precisa colocar aí, pois os irmãos podem ler em casa, Atos 19, a partir do verso 32, o 39 e o 41, a gente vai perceber que foi usado o termo assembleia para denominar uma reunião que houve contra o evangelho, para poder trazer a público um ajuntamento, né? Para que pudesse fazer defesa da deusa Artemis, que era uma deusa pagã. Usou-se também esse termo eclésia, chamados para fora. Então, na medida que eu for falando aqui, os irmãos vão refletindo e analisando o que significa a igreja para vocês. Eu vou pensando aqui também. Então, irmãos, a igreja, se ela é o corpo de Cristo, e se ela é um ajuntamento de salvos, de pessoas que estão buscando a Deus, para um dia poder dar a vida eterna, porque nós já ouvimos aqui nessa noite, nós temos batido muito nessa tecla, que a nossa vida aqui é muito curta, aqui na terra. Quando a gente vê, passou. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, devem se lembrar de quando ainda era criança. Pensamentos de quando era criança. Eu me lembro de coisa de quando eu tinha 2 anos, por incrível que pareça. Então aqui, todos nós nos lembramos e nós podemos pensar e falar, nossa, como passou rápido. Parece que foi ontem. É como um conto ligeiro, diz o salmista no Salmo 90. Então, irmãos, vamos caminhar em algumas coisas que eu quero trazer aqui para os irmãos. Qual é o tipo apropriado de vida desta igreja para essa era que nós chamamos era da graça? Porque quando Caifás fala que haveria de morrer alguém, que era lícito que morresse alguém pela nação, para salvar a nação, ele está falando do povo de Israel. E no Antigo Testamento, a congregação, a assembleia, inclusive foi lida aqui pela Andréia, né? Que as palavras dos mestres, as palavras de verdade, elas são como os pregos fixados pelos mestres das congregações, das assembleias, dos ajuntamentos. A nação de Israel, quando ela se ajuntava em volta do tabernáculo, ou antes de se construir o tabernáculo, pelo deserto, era uma congregação de Israel. O povo, não há o termo lá no Antigo Testamento, assembleia, porque é um termo moderno grego. Mas o ajuntamento, a congregação, estavam ali. Mas a partir do advento de Jesus, então, agora, a partir do capítulo 16 de Mateus, quando ele vai falar, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, que não é Pedro, a pedra é Jesus,
Eu edificarei a minha igreja, outra vez a palavra eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui no Novo Testamento é o período da graça. A lei é o Antigo Testamento. Como a igreja, esse ajuntamento, como que Deus agora quer que o tipo apropriado de vida para a era da graça, a nação de Israel, né? Deus levantou essa nação também para influenciar outras nações. Já expliquei isso aqui também exaustivamente. Havia um projeto no coração de Deus, quando ele chama Abraão, e ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, que as outras nações fossem ministradas por Israel, Israel fosse um sacerdócio universal. Mas isso se dispersou pela infidelidade de Israel. Então necessário foi que viesse agora Jesus, a igreja, e assim começasse o período da graça. Então, o versículo 52 aqui, ele é muito emblemático, e dá para a gente caminhar aqui, fazer uma plataforma muito certa para a gente poder entender isso daqui. Por intermédio do Filho de Deus, Jesus, né? Ele levantou outro povo, além de Israel. Que povo é esse, irmãos? A eclésia, a igreja. Em qualquer lugar agora no mundo, onde estiver um povo reunido, ministrado pelos oficiais da igreja, porque Jesus não considera igreja um ajuntamento qualquer, aonde não se tem a ministração pelos oficiais da igreja. É só ler o capítulo 4 da carta aos Efésios, o próprio Jesus no capítulo 16 e 18 de Mateus, ele disse para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No capítulo 18 ele diz: eu coloco nas tuas mãos a chave do reino dos céus. Não está dando para Pedro especificamente, ele está delegando essa chave, significa acesso, abertura para a igreja. Pedro era o representante da igreja ali então. Então, irmão, isso aqui é muito sério. Não há possibilidade de alguém dizer assim: não, eu também sou crente, mas eu não preciso ir à igreja para poder ser crente e servir a Deus. Porque a igreja foi estabelecida pelo dono dela, chamado Jesus. Nós temos no Brasil hoje mais de 10 milhões de desigrejados. Estou falando de pessoas que já frequentaram a igreja evangélica e que não frequentam mais, porque acreditam piamente que não há necessidade. Em qualquer lugar que ele tiver, ele já é a igreja. E não é bem assim. Porque a Bíblia nos mostra que precisa haver uma comunidade reunida, e essa comunidade precisa ser ministrada pelos oficiais da igreja. Jesus quem estabeleceu isso. Então vamos ver aqui, irmãos, algumas coisas. Colossenses 3 e 11, eu gostaria de ler aqui com os irmãos. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Colossenses 3 e 11. Olha o que a Bíblia vai mostrar, se são só os judeus. Observe. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão. Quando ele fala circuncisão nem circuncisão, ele está se referindo a judeus que são circuncidados e a gentios que não são. Bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Perceberam? O que é o ajuntamento, o que é a igreja? E eu continuo perguntando para vocês aí, para mim aqui também, o que é para nós a igreja? O que você sente quando você vem à igreja? O que você pensa da igreja? Qual o conceito que você tem de igreja? Porque hoje nós vemos muitas deturpações aí, né? Na TV, nas redes sociais, pessoas que estão dizendo que são a igreja e não são. Isso pode trazer na mente das pessoas até um certo rótulo pejorativo, negativo da igreja. O que você pensa, irmão, sobre a igreja? O que ela significa para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu dia a dia, para as tuas decisões, para a tua caminhada, para a tua perspectiva, para os teus projetos, para os teus sonhos, né? Usei aqui uma linguagem neopentecostal agora. Os sonhos, as coisas que você pensa. A igreja ela é partícipe desses seus projetos? Você pensa na igreja como algo especial, algo preponderante para a sua vida? Ou a igreja é algo só esporádico? Então veja bem, o povo judeu, eles eram conhecedores apenas das leis mosaicas.
que vinham de Moisés, que era o legislador, né? Não compreenderam a graça de Deus, que veio com mais clareza quando Jesus se manifesta. Graça, eu expliquei aqui ontem, é favor imerecido. Nós não merecemos. Quem de nós aqui que poderia dizer assim: eu mereço a salvação? Quem? Ninguém de nós. Irmãos, eu não merecia nem estar aqui, viu? Um dia eu ouvi um pastor dizendo: eu não merecia ser nem gente. Porque, irmãos, quando a gente vai analisar a nossa vida, quem nós somos, né? Os erros que nós já cometemos no passado, e cometemos todos os dias, né? Pela nossa pequenez, pela nossa fragilidade, às vezes até pela nossa própria ignorância, não no sentido de ignorância cultural, mas no sentido de ignorância de não estar pronto mesmo para reconhecer o nosso erro. A ignorância está nas ruas aí, ó. É fácil ver, né? Então, irmãos, a graça de Deus, ela se há manifestado. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que a graça de Deus se há manifestado aos homens. Essa graça veio, nós não merecemos, mas pela graça, como Paulo escreve aos Efésios, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se eu quero buscar a salvação, dona Lourdes, todos nós precisamos ser salvos, porque nós temos uma eternidade a buscar. Nós dependemos de Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele tem o passaporte para nós entrarmos nas mansões celestiais, na vida eterna. E essa esperança precisa estar viva no nosso coração, porque senão nós perdemos até o desejo de andar, de caminhar, a nossa motivação vai embora. Se a gente começar a pensar o quão essa vida aqui ela é tão frágil e tão rápida, a gente perde até a esperança. Irmãos, a depressão hoje, ela é a doença do século. Porque as pessoas que são depressivas, e eu me coloco dentro desse contexto, porque eu também sou, nós às vezes quando estamos em crise de depressão, nós pensamos assim: para que viver? Qual o sentido da vida? Para que a vida? Para que conquistar? Vocês perceberam o que foi lido aqui pelo André em Eclesiastes? Que não há limite para se escrever livros, e o muito estudar é enfado e canseira. Mas uma coisa ele entendeu, o pregador, que o homem deve ser temente a Deus. Esse é o objetivo, esse é o fundamento. Tudo deve convergir na nossa vida para isso: temer a Deus, buscar a Ele, acreditar na vida eterna, buscar essa vida eterna, ainda que tateando no escuro. Mas uma coisa é certa, nós encontraremos, porque a salvação está à disposição de todos que quiserem. Está à disposição. À disposição. Esse povo de Israel não entendeu, e eles achavam o seguinte: a salvação pertence só a nós, só aos judeus. Quando a gente lê o capítulo 9 de Romanos, a gente percebe Paulo numa dialética muito profunda, trazendo uma ideia de que a salvação não é só para os judeus. A salvação é para todo aquele que se chegar ao Senhor e reconhecer que Ele é o Salvador. Irmãos, não há salvação sem Salvador. Você já viu alguém ser liberto sem libertador? Não há possibilidade. Se a gente fosse fazer uma análise aqui, ó, de alguns libertadores que que tem até estátuas, bustos, né, por aí, nos países fora, aqui no Brasil, nós poderíamos lembrar de muitos aqui. Dom Pedro I, né, que é tido como o grande libertador do Brasil aqui, que cortou os laços lá com a coroa portuguesa, o Império Português. Princesa Isabel, né, que nós também é muito famosa, porque assinou a Lei Áurea. Ah, mas tem outras coisas aí, pastor Mauro, porque ela assinou. Nós não vamos entrar nesses pormenores, mas que ela assinou. E teve validade. Solano Lopes, né, se andar nas ruas principais do Paraguai, a gente vai ver lá estátuas em homenagem a esse homem, porque ele é considerado o libertador lá do Paraguai. Simão Bolívar, embora nós sabemos que tem outras coisas que estão no pano de fundo da história dele, né? Mas ele é tido como herói aqui na América do Sul, na Bolívia, no Equador, na Colômbia. Por que vocês acham que o país Bolívia chama Bolívia? Anda nas ruas de La Paz, eu nunca fui, mas já estudei alguma coisa. Tem lá as estátuas em homenagem a esse homem, Simão Bolívar. Na Venezuela, morou em Caracas lá, né? Foi até, me parece, prefeito de Caracas, se eu não estou enganado.
Quando as pessoas têm o privilégio de ir até os Estados Unidos, né? Uma das cidades mais visitadas do mundo, Nova York, de longe, as pessoas olham lá na Baía de Manhattan, o que tem lá? Uma grande estátua. Estátua da Liberdade, em homenagem a George Washington, que foi o primeiro presidente norte-americano e um dos grandes libertadores daquela nação. Fundamentado no slogan da maçonaria, liberdade, igualdade, fraternidade, que esse slogan é o slogan da Revolução Francesa. Então, irmãos, não há libertação sem libertador. Só há um libertador, Jesus. Só Ele pode libertar o homem da escravidão do pecado. Só Jesus. Em João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre do que, pastor Mauro? De toda a opressão que nós sentimos desse mundo aí fora. O mundo tem coisas boas aí fora? Tem. Claro. Bons restaurantes, sorveterias, shopping, viagens, cruzeiro, né? Estou pedindo a Deus que antes de eu morrer, Ele me dê o privilégio de fazer um cruzeiro. Pecado não, viu, irmão? É bom. Se vocês puderem fazer, faça também. Nós pudéssemos, nós ia fechar um cruzeiro aqui, ó, a igreja toda. Isso é coisa de Deus, viu? Foi Deus que deixou essas coisas aí para o ser humano. Não é pecado. Isso daí é bênção de Deus, porque a chuva cai aí para nós, o mar é para nós. As coisas que Deus criou, sabe o que é pecado? É transgredir a lei de Deus. Agora, a opressão que está no mundo, ela está quase palpável. Porque esse mundo jaz no maligno. Só uma maneira de ser liberto: Jesus. Eclésia, fazer parte da igreja, do ajuntamento, corpo de Cristo. Então a perspectiva que nós andamos, o modo apropriado de andar no período da graça, é saber que nós temos um Salvador, andar de acordo com o ensinamento dele, com a escritura sagrada, com as diretrizes dele, com o apontamento dele, com o estilo de vida que ele teve, e saber que a nossa referência maior é ele. Segundo tópico, eu vou dar aqui um panorama para os irmãos, para vocês pensarem. Eu fiquei pensando a diferença entre Jesus e Adolf Hitler. Que é isso, pastor Mauro? Isso daí é até pecado. Comparar Jesus com Hitler. A Paola, minha filha que está ali, ó, quando se compara uma coisa boa com uma coisa muito ruim, ela fala para mim: meu pai, pelo amor de Deus, né, isso aí é a mesma coisa de comparar Jesus com o capeta. Ela fala isso para mim. Então vamos fazer uma comparação aqui entre Hitler e Jesus, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Quem é Adolf Hitler? Comandante do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, nazista. Sabe qual que era o projeto de Hitler? Ele pretendia levantar lá na Alemanha, em todos os países onde se falava o alemão, na Áustria e outros lugares, uma raça pura, uma raça exclusiva, segregar, chamada raça ariana. Segundo ele, essa raça existiu num tempo muito remoto, e os alemães eram descendentes dessa raça. Só que tem um detalhe: para ser ariano, segundo o conceito de Hitler, tinha que ter a mesma altura, a mesma cor do olho, a pele igual, idêntica, né? Porque era a raça pura. Os bebês que nasciam dos alemães naquela época, eram feita uma grande propaganda nazista, mostrando aquelas crianças muito bonitinhas, lindas, do olhinho azul, dizendo a raça ariana. Depois eles descobriram que algumas crianças que foram colocadas na propaganda eram crianças judias, e eles não sabiam. Por incrível que pareça, né? Como Hitler estava enganado. Depois, Hitler queria segregar raça pura, raça exclusiva, sui generis. Depois Hitler morreu, né? Nunca se achou o corpo dele. Há uma conjectura de que ele tenha se suicidado junto com a sua esposa, Eva Braun, mas nunca se achou o corpo dele. O fato é que ele morreu, e os sonhos maléficos, malignos dele foram sepultados junto com ele. Agora, irmãos, vamos falar sobre Jesus. Qual é o objetivo de Jesus? Jesus não segrega, Jesus não exclui, Jesus não separa, Jesus não manda embora, Jesus não despreza, Jesus não tem preconceito com ninguém.
Jesus quer ajuntar. A conta que Jesus faz é de adicionar e multiplicar sempre. Diferente de Hitler, Jesus quer juntar todos os povos. Como nós lemos em Colossenses, não há diferença, grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, todos esses povos, qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer etnia, qualquer posição socioeconômica, qualquer cor de pele, nesse momento, se chegar e dizer, eu reconheço, Jesus é o Salvador, eu confesso diante dele, como Paulo diz aos Romanos, que com a tua boca confessares, que Jesus Cristo é o Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus quer juntar todos, viu? Todos vocês que estão aqui, são amados por Ele. Todos vocês que estão aqui são olhados por Ele. Todos vocês que estão aqui são contemplados nos mínimos detalhes por Ele. A família de vocês. E Ele quer que cada um de nós reconheçamos que Ele é o Senhor. Se cheguem diante dEle e reconheçam e digam, Senhor Jesus, eu reconheço o Teu senhorio. E eu quero que o Senhor dirija a minha vida, porque eu quero ser livre. É isso, irmãos. Há uma grande diferença entre os ditadores, aqueles que segregaram. Nós poderíamos falar da África do Sul, do próprio Estados Unidos da América, né? O sul dos Estados Unidos e o resto do país, a guerra civil que teve lá, por causa da segregação racial. Jesus não está nesse negócio, viu? Inclusive alguns que se diziam cristãos lá na América do Norte, no sul dos Estados Unidos, chamado ali hoje de cinturão bíblico, eles castigavam seus escravos lendo a Bíblia para eles. Os irmãos acham que Jesus estava gostando disso? O que vocês acham? Jesus não escraviza ninguém. Se você for numa igreja ou qualquer ajuntamento religioso e você perceber que tem escravidão, sai o quanto antes você puder, porque isso não tem Jesus ali. Porque Jesus quer que nós sejamos livres. Ele é a própria liberdade. Ele é a esperança de liberdade para aquele que está cativo. Ele é a esperança de vida para aquele que está abatido e morto, como aquela árvore que foi lida aqui no capítulo 14 de Jó. Glória a Deus. Ele é o farol para aqueles que estão com a sua embarcação quase à deriva, quase indo a pique no mar revolto. Ele é eu vou fazer uma comparação de uma pessoa que está perdida e sem Jesus, apalpando as paredes ao meio-dia. Imagine uma criança numa grande metrópole, perdida dos pais, no meio de uma grande multidão, na 25 de março, num dia de compra. Ele não acha a mãe, quando de repente alguém chega e toma ele pela mão e diz, eu vou te conduzir até os seus pais. É isso que Jesus faz para aqueles que estão perdidos, sem esperança, para aqueles que não encontraram o caminho ainda, que estão tristes e abatidos. Jesus Cristo quer ajuntar esse povo, e esse ajuntamento chama-se eclésia, igreja. Estou indo para o fim já, viu? É o propósito, irmãos. Propósito. Vamos ler um texto. Mateus 23, do 13 ao 15. Olha o que Jesus vai falar sobre os judeus religiosos. Preste atenção. Glória a Deus. Porque a religião, irmãos, às vezes ela segrega as pessoas, não é? Por isso que nós não pregamos religião. Nós pregamos Jesus. Ele é o Salvador. Olha lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Com coisa que a religião, ela tem a chave do céu, né? Não é a religião que tem a chave. Quando Jesus deu a chave para Pedro, ele não estava dando a chave do reino de Deus para uma religião. Porque isso não é admissível. Jesus não fundou nenhuma religião, viu? Já vou deixar isso aqui bem adiantado. O que Jesus quis foi ajuntar os homens. Mostrar para eles o caminho. Mostrar para eles o caminho, olha lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Olha lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretextos fazeis longas orações, por isso recebereis maior condenação. Agora olha o versículo 15. Ai de vós, e esse ai é sério, hein? Escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeitos, o tornai 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Sabe o que significa isso?
eles corriam para evangelizar as pessoas. O que é fazer um prosélito? Trazer as pessoas para dentro do judaísmo, que não eram judeus. Os gentios que não eram judeus. Mas quando eles conseguiam fazer isso, aí eles traziam tanta complexidade, tanta coisa, tantas parafernálias na vida dessas pessoas, que ao invés da pessoa ser salva, a pessoa ficava 2 vezes mais condenada. As religiões fazem isso. Mas Jesus não. Jesus simplifica. Ele quer o ajuntamento da sua igreja, a eclésia. Chamados para fora. Glória a Deus. É a assembleia, né? Estamos reunidos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Estou indo para o fim aqui. No capítulo 4 de Efésios, que eu citei, a partir do versículo 11, Paulo vai explicar que os oficiais da igreja, eles foram instituídos por Jesus para treinar essas pessoas. Então, pastor Mauro, o senhor está dizendo que se não precisa igreja, não precisa religião, qualquer lugar que eu reunir eu posso ser a igreja? Não, porque há uma diretriz do próprio Jesus. Efésios 4, Paulo vai dizer assim, ó, a partir do 11, ele mesmo deu, ele quem? Jesus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, buscando o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, para obra do ministério. Então, só há possibilidade de ter uma igreja quando os oficiais da igreja estão ministrando. É isso que é muito fácil de entender. Então, irmãos, tudo que é realizado na igreja deve ser sempre para a glória do Senhor. Porque Ele é o Salvador. Não é para a glória dos homens. Nós podemos até ser honrados pelos homens, viu? Também não é pecado. Mas a glória é dele. Sempre. Caminhando para o fim, mais uma coisa que eu quero falar para terminar. A igreja não tem caráter político. Ok? A igreja não tem caráter político. Se alguém está colocando a igreja aí dentro de um balaio de gato, chamado política, não é com a ordem do dono da igreja. Porque ele não mandou fazer isso. Esses dias eu postei aqui num grupo de pastores aqui que eu pertenço aqui de Colina, uma frase de um pastor lá da Paraíba, que ele proibiu na igreja que ele é pastor, discursos políticos. E aí deu polêmica no grupo de pastores aqui. Porque os pastores aqui de Colina, alguns não gostaram. E falou para mim, pastor Mauro, vou pedir para o senhor no grupo, viu, ele falou, vou pedir para o senhor não colocar mais esse tipo de post aqui no grupo, porque isso aí vem na contramão do que os outros pastores pensam. É artigo polêmico. Aí eu respondi para ele, então estou me retirando do grupo. Porque eu não vou estar num grupo onde eu vou ser pautado do que eu posso postar. Porque, aliás, falei para ele, falei o nome dele. A igreja não foi chamada para se fazer política. Se o senhor estiver fazendo política com a sua igreja, o senhor deve entregar ela para outro pastor, ser pastor lá, e cuidar de ser político. Porque não dá para ser político e ser pastor. E me retirei do grupo. Por isso, irmãos, que às vezes eu sou tão mal visto aqui em Colina. Porque a igreja não foi chamada para fazer política. A igreja foi chamada para louvar o nome do seu dono, cultuar a Ele, exaltar a Ele e trazer pessoas para entender o que é o reino de Deus. Vou finalizar dizendo que nós possamos guardar essa palavra no coração com bastante carinho e compreender plenamente, irmãos, que o objetivo da igreja é buscar o Senhor, buscar a face dEle. E trazer pessoas para entender também esse caminho glorioso que vai nos conduzir à vida eterna. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Glória a Deus. Agradecer ao Senhor, né? E que Ele nos dê uma ótima semana. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por esta noite.